Fala, criaturinhas! Começando mais um programa Expressão Livre. Se vocês se recordam, alguns programas atrás eu conversei de um assunto bem interessante chamado Os Laços que nos unem. E hoje eu vou falar do lado B dessa história, que seria a separação. Como vocês podem ver, está acontecendo muito ultimamente separações, atos de traições, mentiras. Então existem várias formas de cortar alguns laços. Como mencionei num outro programa, às vezes a gente acaba se unindo a algumas pessoas, sabendo que alguma pessoa pode se ligar a nós. Então hoje eu quero falar sobre esse termo. E eu vou começar de um modo bem direto. Eu vou citar um exemplo assim, ó. Quantos de vocês já começaram alguma coisa, gostaram disso, e com o tempo começaram a se decepcionar um pouco, querer mudar um pouquinho mais, e no final, quando obtiveram essa mudança, viram que não era aquilo? Então assim, ó, já pararam para pensar que muitas vezes a separação é causada por nós mesmos. A gente vai lá e tenta moldar uma outra pessoa aos nossos conceitos, ao nosso modo de ser, ao que a gente quer. Então, na verdade, essa pessoa nada mais é do que as projeções do que a gente faz em outra pessoa, mas espelhando em nós. Então assim, ó, a separação se tornou uma coisa bem dolorida muitas vezes, porque daí, após meses, anos, ou às vezes até leves semanas com outra pessoa, a gente começa a ver um outro lado dela, um lado mais intenso, um lado mais desordeiro, vamos dizer assim, que a gente não conhecia e não gosta. Então a gente tenta cortar esse laço. Só que daí a gente começa a pensar também do outro lado. E a gente vê essa pessoa ficando um pouco mais agressiva, se vendo aquele sentimento que existia tão bonitinho antes, não existir mais, ele começar a morrer. Então assim, ó, o que é esse programa é tentar lembrar para vocês que podem estar passando por um momento como esse, ou conhecem alguém que está passando por algo assim, tentar pensar um pouquinho na vida e pensar assim, essa pessoa que eu conheço, ela é a mesma daquela época? Eu sou a mesma pessoa? Então parem e pensam. E às vezes uma separação pode ter uma proporção enorme, gigantesca, mas ela simplesmente pode significar algo simples como o fechamento de um ciclo e o começo de um novo. Separações são necessárias porque a gente evolui com elas. A gente vai lá, a gente toma escolha, a gente toma mais conhecimento, a gente agrega valores emocionais, psicológicos, algumas vezes financeiros também, mas uma separação ela tem uma importância muito grande, inclusive no nosso eu espiritual, por causa que a gente começa a se moldar, a gente começa a ver as pessoas de outra forma e também fica um pouco dolorido. Então, o meu pedido muito importante para vocês é, caso estejam passando por algo assim, conheçam alguma pessoa querida que esteja passando por algo assim, pensem, se coloquem no lugar dessa pessoa ou tentem ver vocês de outra forma e avaliem o quanto vocês podem ser especiais para essa pessoa dessa relação, para vocês mesmas, e pensem, eu posso ser o meu próprio templo, eu posso mudar, eu posso passar por cima desse sentimento de submissão, desigualdade, exasperação, sufocamento, e pensem com a mais forte convicção de que toda separação vem junto uma outra união do nosso eu psicológico com o nosso eu sentimental, juntamente tornando o nosso eu físico cada vez mais forte e mais poderoso. Um beijo no coração de todos, eu sou Cristiano Souza, até o próximo Expressão Livre e também dá uma curtidinha ali na nossa página, ok? Abração no coração de todos.